Queridos amigos, los saludamos en nuestro acogedor rincón de lo misterioso e inexplicable. Hoy hablaremos sobre algo que muchas personas han sentido, pero que no siempre se atreven a discutir en voz alta: la presencia de aquellos que físicamente ya no están con nosotros, pero que de alguna manera permanecen cerca. ¿Les resulta familiar la sensación de que en una antigua casa de repente cruje el suelo sin razón aparente? ¿O cuando de reojo ven un movimiento, pero al girarse no ven a nadie? ¿O quizás han experimentado alguna vez una inexplicable sensación de que hay alguien en la habitación, aunque saben con certeza que están solos? Lembro-me da história de uma pessoa que estava hospedada na antiga casa de amigos em uma pequena cidade de Vermont. Era uma quieta noite de outono e todos já haviam se retirado para seus quartos. O hóspede estava sentado em uma cadeira com um livro, quando de repente sentiu o olhar de alguém. Então ouviu passos suaves atrás de si, como se alguém estivesse se aproximando na ponta dos pés. Seu coração parou e ele se virou lentamente, mas não viu ninguém. E, no entanto, a presença de alguém invisível era tão palpável que ele até cumprimentou em voz alta. O mais surpreendente é que ele não sentiu medo algum. Pelo contrário, surgiu a sensação de calma e proteção. Na manhã seguinte, quando o hóspede contou isso aos proprietários da casa, eles sorriram e disseram que ele havia conhecido a avó Eleanor, a primeira proprietária daquela casa, que, segundo eles, ainda cuida de todos que vivem lá. Eles viam a presença dela como algo natural e até reconfortante. Desde então, muitas pessoas começaram a prestar atenção a histórias como essa, e é surpreendente quantas existem. Desde os passos suaves em um corredor vazio, até o aroma de perfumes familiares na sala de uma pessoa há muito falecida. Desde a súbita ativação de um rádio que começa a tocar a canção favorita de alguém próximo, até a sensação de um toque no ombro quando alguém está passando por um momento difícil na vida. Talvez você também esteja se lembrando de algo semelhante de sua própria experiência. Talvez essas memórias despertem em você um arrepio, ou talvez calor e gratidão. De qualquer forma, você não está sozinho em seus sentimentos. Milhões de pessoas em todo o mundo enfrentam fenômenos que a ciência ainda não consegue explicar completamente. Então, por que algumas almas permanecem em casas após a morte? Esta questão intriga a humanidade há muitos séculos. Desde antigas lendas e mitos até histórias modernas sobre fenômenos paranormais, as pessoas sempre tentaram entender o que acontece com a alma depois que o corpo físico deixa de existir. E se existe uma continuidade, por que algumas almas, em vez de seguir adiante, permanecem ligadas a lugares terrenos? A comunidade científica oferece explicações racionais, desde fenômenos psicológicos e projeções do nosso subconsciente, até campos eletromagnéticos e vibrações infrassônicas que podem causar nas pessoas a sensação da presença de algo sobrenatural. Os psicólogos falam sobre como o cérebro humano está programado para encontrar padrões, mesmo onde eles não existem, assim como o impacto que expectativas e crenças têm na nossa percepção. Por outro lado, as tradições espirituais e religiosas em todo o mundo oferecem suas explicações. Muitos acreditam que a alma, após a morte, passa por um determinado caminho, e às vezes esse caminho pode ser interrompido ou atrasado por várias razões. Algumas tradições falam da necessidade de rituais funerários adequados para ajudar a alma a encontrar seu caminho. Outras falam sobre almas que ficam para concluir assuntos inacabados ou transmitir mensagens importantes. É interessante que muitas culturas antigas não viam nada de incomum nisso. Por exemplo, nas tradições dos nativos americanos, frequentemente está presente a ideia de que os antepassados continuam a observar seus descendentes e, às vezes, interagem com o mundo dos vivos. Crenças semelhantes podem ser encontradas em culturas ao redor do mundo, da Ásia Oriental à África e Europa. Em nosso mundo moderno, onde a explicação científica de tudo é tão valorizada, muitas pessoas se sentem envergonhadas de falar sobre suas experiências com o inexplicável. No entanto, o número de tais histórias não diminui. As pessoas continuam a relatar estranhos acontecimentos em suas casas, especialmente em edificações antigas com uma rica história. Nesta conversa, não vamos rejeitar nem a perspectiva científica, nem a espiritual.
Em vez disso, vamos olhar para as explicações mais comuns do porquê algumas almas podem permanecer ligadas a determinados lugares, especialmente as casas em que uma vez viveram. Vamos explorar essa questão com respeito às diferentes opiniões e uma abertura para os mistérios que nosso mundo ainda guarda de nós. Uma das razões mais comuns pelas quais as almas podem permanecer no mundo terreno são os assuntos inconclusos e os fortes laços emocionais. Imagine uma pessoa que dedicou sua vida ao seu lar, jardim ou coleção de objetos de arte. Não é surpreendente que, mesmo após a morte, sua alma possa permanecer ligada ao que foi o centro da sua vida terrestre. Bárbara de Ohio se deparou com um caso assim. Após comprar uma bela casa de 2 andares em um subúrbio de Cleveland, ela começou a notar coisas estranhas. Livros nas prateleiras mudavam de lugar, ferramentas de jardinagem apareciam em lugares diferentes de onde ela as havia deixado. E à noite, ouvia sons como se alguém estivesse mexendo em discos de coleção na sala de estar. Os moradores locais lhe contaram sobre o proprietário anterior, o Sr. Greenwood, que viveu nesta casa por mais de 50 anos e montou uma impressionante coleção de discos de vinil. Ele amava tanto sua casa e sua coleção que aparentemente não conseguiu se desligar delas nem mesmo após a morte, diziam os vizinhos. Curiosamente, quando Bárbara decidiu organizar a coleção com cuidado e até mesmo às vezes tocar esses discos, os fenômenos estranhos diminuíram significativamente. Parecia que o espírito do Sr. Greenwood havia encontrado paz ao ver que seus tesouros estavam sendo cuidados. Especialistas em fenômenos paranormais frequentemente apontam que objetos pessoais podem servir como âncoras para a alma. Fotografias familiares, joias que passam de geração em geração, livros favoritos ou instrumentos musicais. Todos esses itens, imbuídos da energia de seus proprietários, podem manter a conexão entre os mundos. Às vezes, a alma permanece por causa do desejo de finalizar o que foi iniciado. Por exemplo, na cidade de Bloomington, conta-se a história do artista James, que estava trabalhando em um grande mural para a biblioteca local, mas faleceu antes de terminá-lo. Os bibliotecários frequentemente dizem que à noite ouvem sons semelhantes a pincéis se movendo na parede, e pela manhã, às vezes notam pequenas mudanças nos detalhes inacabados do mural. Fortes laços emocionais também podem manter a alma presa. Uma mãe que se preocupa com o bem-estar de seus filhos, um marido que não quer deixar a viúva, uma pessoa que não teve a oportunidade de se reconciliar com seus entes queridos antes da morte. Todos esses vínculos emocionais inacabados criam potentes laços energéticos. Vale ressaltar que esse apego nem sempre é negativo. Muitas pessoas que sentem a presença de seus entes queridos descrevem isso como uma experiência reconfortante, que confirma que o amor realmente pode transcender as fronteiras entre os mundos. Nesses casos, pode ser que a alma não esteja presa, mas sim optando conscientemente por ficar perto, para proteger e apoiar aqueles que ama. Outra razão comum pela qual uma alma pode permanecer no mundo terreno é a morte repentina ou traumática. Quando uma pessoa parte inesperadamente, sua alma pode não estar pronta para a transição. Imagine o estado de confusão e desorientação. A alma parece não perceber o que aconteceu e continua a existir no espaço familiar, sem entender seu novo estado. A família Johnson, de uma pequena cidade na Pensilvânia, enfrentou tal fenômeno após seu lar ter sofrido um incêndio. Depois de comprar e restaurar o antigo edifício, começaram a notar ocorrências estranhas. Várias vezes, sua filha pequena falava sobre uma senhora triste que olha pela janela do segundo andar. Mais tarde, eles descobriram que houve um incêndio naquela casa muitos anos atrás, no qual uma jovem mulher, Mary Sutton, morreu. Segundo os moradores mais antigos, ela esperava o retorno do marido da guerra e provavelmente nunca soube de sua morte no fronte. Ela parece continuar esperando, sem entender que já se passaram décadas, contou Tom Johnson. É interessante que, quando a família pendurou no hall uma fotografia de tempos de guerra, encontrada durante a reforma, presumivelmente com a imagem do mesmo casal, a atividade do fantasma diminuiu visivelmente. Talvez isso tenha ajudado a alma de Mary a perceber o que estava acontecendo e a iniciar seu caminho adiante. Esses espíritos inconscientes são bastante comuns em locais de tragédias repentinas,
em casas onde ocorreram acidentes, nas estradas onde aconteceram colisões fatais, ou em edifícios que foram testemunhas de desastres naturais. Ao contrário das almas com assuntos inacabados, essas entidades frequentemente parecem presas nos últimos momentos de suas vidas, repetindo os mesmos atos. Especialistas que trabalham com esse tipo de fenômeno afirmam que às vezes basta um simples ato de reconhecimento e comunicação para ajudar a alma desorientada. Martha Coleman, uma conhecida médium de Boston, relata: frequentemente, eu apenas explico à alma o que aconteceu e indico o caminho a seguir. É como ajudar uma pessoa perdida a encontrar o caminho de casa. Em algumas tradições antigas, existem rituais especiais para as almas que morreram de maneira súbita ou violenta. Por exemplo, no budismo, praticam-se leituras de orações especiais por 49 dias após a morte para ajudar a alma a compreender seu estado e avançar. Muitas práticas xamânicas também incluem rituais de despedida para almas perdidas, ajudando-as a encontrar o caminho para a próxima etapa da existência. Mesmo no mundo moderno, muitas pessoas, ao se depararem com fenômenos semelhantes, encontram intuitivamente maneiras de ajudar, através de orações, conversas com presenças invisíveis ou simplesmente desejando mentalmente paz e luz. Às vezes, as almas permanecem nas casas por causa do desejo de proteger e apoiar seus entes queridos. Essa razão se diferencia da presença inconsciente ou de assuntos inacabados. Aqui, a alma faz uma escolha consciente de ficar próxima àqueles que ama, para protegê-los e ajudá-los em momentos difíceis. A história de Tom e Martha de Vermont ilustra bem essa situação. Após a morte da avó Edith, que viveu com eles nos últimos 15 anos de sua vida, eles começaram a notar coisas incomuns. Em noites especialmente frias, a casa se tornava inexplicavelmente mais quente, embora o aquecimento estivesse funcionando normalmente. Seu pequeno filho, que amava muito a avó, frequentemente dizia que a vovó Edith estava sentada ao seu lado quando ele estava com medo ou triste. E uma vez Martha, ao deixar sua filha de 1 ano em um quarto por alguns minutos, voltou e viu que a criança, que havia caído da cama, ao invés de chorar como esperado, estava deitada tranquilamente e sorrindo, como se alguém invisível a estivesse consolando. Sentimos que ela ainda nos cuida, contou Martha, especialmente das crianças. E sabem, não temos medo algum. Pelo contrário, há uma sensação de que nossa família ainda está protegida por seu amor. Histórias semelhantes podem ser ouvidas em muitas famílias. Os sinais característicos dessa presença protetora são a ajuda repentina em momentos críticos, um sentimento inexplicável de conforto em tempos difíceis, até mesmo fenômenos como estranhas coincidências que parecem destinadas a proteger a pessoa de perigos. É interessante que muitas culturas ao redor do mundo têm tradições que reconhecem e até incentivam esse papel dos antepassados. Na Ásia, é comum a veneração dos espíritos dos ancestrais, que são considerados protetores da família. Em muitas tradições africanas existe o conceito dos mortos-vivos, aqueles que partiram fisicamente, mas continuam a participar da vida de sua linhagem. Mesmo nas culturas ocidentais, elementos dessa relação foram preservados, como a tradição de guardar fotografias de parentes falecidos ou de se dirigir a eles em momentos de decisões difíceis. Psicólogos observam que a crença na presença protetora de um ente querido pode ter um poderoso efeito terapêutico, ajudando a lidar com o luto e a encontrar novas forças. Algumas práticas espirituais ensinam que existe uma conexão constante entre os mundos e que nossos entes queridos, mesmo ao partirem fisicamente, continuam a ser parte de nossas vidas, ajudando e guiando-nos. Essa compreensão transforma a morte não em um fim absoluto das relações, mas em uma transição para um novo nível, onde o amor continua a existir, superando as fronteiras do mundo físico e continuando a proteger aqueles que ficaram. Outra explicação interessante para a presença de entidades invisíveis está relacionada ao conceito de impressões energéticas. Segundo essa teoria, emoções intensas e ações repetitivas podem deixar uma espécie de marca no espaço, que depois pode ser percebida por pessoas sensíveis. Não é tanto a alma em si, mas um registro de eventos que se reproduz sob certas condições.
Muitos teatros antigos e salas de concertos são conhecidos por seus fenômenos paranormais. Funcionários e visitantes desses locais frequentemente relatam figuras fantasmagóricas que aparecem durante os ensaios ou após as apresentações. Alguns afirmam ouvir vozes, aplausos ou música quando o edifício está vazio. Esses lugares estão literalmente impregnados de emoções. A empolgação do público, a ansiedade dos artistas, a paixão pela arte, explicam os pesquisadores de fenômenos paranormais. Não é surpreendente que essas impressões emocionais sejam preservadas por décadas. É interessante que tais impressões energéticas sejam mais comuns em lugares com uma longa história, onde ocorreram eventos emocionalmente intensos. Além de teatros, isso pode incluir hospitais antigos, escolas, tribunais. Todos esses locais acumulam a energia das emoções e ações humanas. É importante distinguir essas impressões energéticas da presença de uma alma consciente. As impressões geralmente repetem as mesmas ações, não interagem com pessoas vivas e não têm consciência de si mesmas. É mais como um eco do passado que continua ressoando no presente do que uma entidade racional capaz de comunicação. Quando uma pessoa enfrenta fenômenos inexplicáveis em sua casa, frequentemente surge a pergunta: como diferenciar uma presença real de uma ilusão da imaginação ou causas naturais? Existem certos sinais que muitos pesquisadores de fenômenos paranormais consideram característicos da presença de entidades invisíveis. Entre as manifestações físicas mais comuns estão as variações inexplicáveis de temperatura, especialmente o frio repentino em áreas específicas do ambiente, anomalias elétricas, lâmpadas piscando, aparelhos ligando-se sozinhos, sons estranhos sem fonte visível e o movimento de objetos. Frequentemente, as pessoas também relatam cheiros específicos, como o aroma repentino de perfumes ou cigarros que eram usados pela pessoa falecida. No entanto, é importante lembrar que muitos desses fenômenos podem ter explicações naturais. Os rangidos e batidas em uma casa antiga muitas vezes são causados pela simples expansão e contração dos materiais devido a mudanças de temperatura. Correntes de ar podem criar o efeito de zonas frias, e problemas com a fiação elétrica podem causar um funcionamento instável dos aparelhos. A família Smith, de Oregon, aprendeu a lidar com os estranhos fenômenos em sua casa vitoriana, com bom senso e calma. No começo, nos assustávamos com cada estalo e rangido, conta David Smith. Mas com o tempo aprendemos a diferenciar os sons normais de uma casa velha dos fenômenos realmente incomuns. Até inventamos um nome para nosso vizinho invisível, Oliver, e agora o vemos como parte da história da família. É importante manter o pensamento crítico ao enfrentar fenômenos inexplicáveis, mas também estar aberto à possibilidade de que algumas coisas realmente estão além de nossa compreensão atual do mundo. Assim, consideramos as principais razões pelas quais as almas podem permanecer nas casas após a morte física. Assuntos inacabados e fortes laços emocionais, morte súbita ou traumática, desejo de proteger os entes queridos, impressões energéticas. Todos esses fatores podem explicar os fenômenos incomuns que muitas pessoas encontram em suas casas. É importante lembrar que a maioria dessas presenças não é perigosa ou maliciosa. Na maioria dos casos, elas simplesmente continuam a existir ao nosso lado, às vezes até sem perceber seu estado, e outras vezes escolhendo conscientemente permanecer perto daqueles que amam. Se você sente uma presença inexplicável em sua casa, não deve se assustar imediatamente. Muitas pessoas aprenderam a coexistir pacificamente com tais fenômenos, tratando-os com respeito e compreensão. Como disse uma mulher que vive há muitos anos em uma casa habitante: eu simplesmente imagino que é mais um membro da família, apenas invisível. E sabem, às vezes até sinto gratidão por essa presença adicional de proteção e amor em nosso lar. No final, mesmo que a ciência ainda não possa explicar completamente todos esses fenômenos, eles nos lembram de uma verdade importante. Os laços entre as pessoas, o amor e o cuidado podem superar até as fronteiras mais insuperáveis, que parecem ser, incluindo a fronteira entre a vida e a morte. Quem sabe, talvez essas histórias sobre almas que permanecem perto de nós sejam uma confirmação de que nossas conexões com os entes queridos não terminam com o último suspiro, mas continuam,
assumindo novas formas que nos são incompreensíveis. E nisso, há uma beleza reconfortante e um profundo significado. Obrigado por passar este tempo conosco, explorando o maravilhoso mundo de fenômenos que a ciência ainda não consegue explicar completamente. Seu interesse por este tema mostra que muitos de nós desejam olhar além do habitual e entender o que acontece com aqueles que amamos após sua partida. Se você gostou deste episódio, por favor, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Clique no botão de inscrição agora mesmo e ative as notificações para não perder novos episódios sobre os mistérios de nosso mundo. Seu apoio nos ajuda a criar mais conteúdo sobre temas que realmente interessam a você. E também, conte-nos nos comentários sobre suas próprias histórias e experiências incomuns. Talvez sua história se torne parte de um dos próximos episódios. Até a próxima no mundo do misterioso e do inexplicável.